Senhor, meus irmãos? Amém! Glória a Deus. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versos 14, 15, 16, 17. Quando você procura, agradeço a Deus por mais esta oportunidade de poder falar da sua palavra à igreja. Grande responsabilidade. O Senhor conhece todas as coisas. Coube a Ele usar mais uma vez um vaso de barro, um caco de telha, para falar da sua palavra que é imutável, eterna, e vive e dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Esse é o diabo Gilson, Deus abençoe também o Nelson. Deus abençoe. Os parabéns ao pastor Edmilson. Deus abençoe Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Pode falar. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar hoje, essa noite, sobre a igreja grande diante do Senhor. Não existe outra igreja, não existe nenhuma atitude fora disso da igreja. Toda a igreja de Cristo, ela é grande diante de Cristo e grande diante do Senhor. Ela cresce em sabedoria, em conhecimento. Toda a igreja, independente de denominação, independente de pastor, independente de qualquer coisa, a igreja de Cristo, ela, para ser de Cristo, ela tem que ser grande diante de Deus. O Senhor me deu essa palavra, acho que faz mais ou menos um mês. E essa palavra, ela ferve no meu coração. Eu dizia a um amigo meu, às vezes a gente está em casa meditando e Deus fala tanta coisa no nosso coração e quando a gente vai pregar a gente esquece da metade. E eu acabei entendendo uma coisa, que na verdade Deus está falando com nós mesmos, e não para nós transmitir à igreja. E ele disse, mas por que tu não anota? Mas é porque na verdade Deus está falando para nós, que nós devemos mudar. Deus fala tanto comigo, e está falando tanto acerca dessa palavra, eu quero transmitir a vocês. Eu vejo uma grande responsabilidade no trabalho de Desafio Jovem. Por quê? Porque de todos que existem, saem muitos pregadores de dentro do Desafio Jovem. Saem muitos cantores, saem pastores, saem obreiros, saem porteiros, saem tantas pessoas que preparadas para uma responsabilidade. E eu tenho ficado preocupado, irmãos, nos dias de hoje, com a maneira com que as coisas estão indo aos pouquinhos. As coisas estão indo para um lado que não nos aproximam tanto assim de Deus. Porque se prega algo tão bom, tão bonito aos nossos ouvidos, tão agradável aos nossos ouvidos, massageia tanto o nosso ego, massageia tanto o ser humano, que hoje em dia nós já não vemos acontecer como nos tempos de Heaven Hill. Eu não generalizo, mas é uma realidade. Na grande maioria, não acontece mais como nos tempos de Heaven Hill, não acontece mais como nos tempos de Wilkerson, que as pessoas vinham à frente porque estavam vendo as chamas do inferno lá queimando. Deus poderoso. Cristo veio para pregar a mensagem do Evangelho. Mateus capítulo 4, vocês do desafio, os irmãos que aqui estão, sabem qual é a mensagem do Evangelho.
mensagem do Evangelho é arrependei-vos, porque perto está o reino de Deus. Cristo desceu à terra para morrer pelos pecadores, derramou seu sangue puro, mas hoje parece que isso já não agrada mais os ouvidos. Hoje à tarde eu fui falar a uma senhora idólatra, cheio de santo dentro do quarto, e eu comecei a falar, e eu disse a ela, eu não posso me enganar e dizer que o Senhor vai curar a senhora, porque eu vou orar e Deus vai curar, mas se Ele curar e a senhora continuar nesse estado, a senhora vai para o inferno e não vai mudar nada. E cada 2 minutos o telefone tocava, a cada 1 minuto acontecia uma coisa e eu não conseguia transmitir a ela. Eu via o mundo espiritual, parecia que estava tudo dentro daquela casa e não, tentando me impedir de falar a ela. E ela parecia que não queria dar ouvidos, mas eu percebi que ela estava ouvindo. E com essa preocupação de como as coisas estão se direcionando, com essa preocupação, eu venho trazer essa mensagem a vocês nesta noite, porque eu quero que o nosso pensamento mude diante de Deus. As nossas atitudes precisam mudar. A igreja como um todo. Eu me preocupo, pastor, porque eu vejo Deus levando aquelas irmãzinhas do círculo de oração, aquelas colunas de oração, e não se levantam outras colunas no lugar delas. Meu Deus. E eu me preocupo com isso, irmãos. Eu me preocupo porque eu tenho um pastor lá na minha congregação, cabelo branco, um homem que prega a palavra. Culto de ensino ele não entrega na mão de qualquer um, é ele ou um cara muito melhor do que ele na Bíblia. E eu me preocupo porque eu vejo a sua saúde debilitada e eu fico pensando quem é que vai assumir o lugar desse homem se Jesus não vir. Meu Deus. Porque se prega que para você ser abençoado, você precisa ir a grandes templos, a grandes multidões. Deus precisa te levar para o mundo todo. Deus precisa te colocar nos holofotes. Deus precisa te colocar em grandes altares. E a gente vê a pessoa, às vezes a gente cria uma expectativa em cima de um congresso, se reúne todo o campo, e a pessoa fica meia hora pregando, só falando da onde ele passou. Eu preguei para 1000, preguei para 100 mil, preguei para 90 mil. E às vezes você passa o mês todo convidando os pecadores para irem à igreja, para se arrependerem. E o pregador fica meia hora só falando dele, da onde ele passou. Então, e aquilo atrai as pessoas. Atrai, porque as pessoas vêm querendo também ir a grandes templos. Mas existe um problema de você agradar o ego de uma pessoa. Vai chegar no tempo que Jeová vai pegar aquela pessoa e vai querer moldar ela. Meu Deus. Vai ter que amassar, vai ter que moer, vai ter que triturar. E aí a pessoa ela não está preparada para o cara a cara com Deus. Meu Deus. Aí a pessoa sai da igreja, não volta mais. Mas agora quando você vê alguém que se converte ouvindo que é um pecador e precisa de Deus para poder ir ao céu, dificilmente ele vai se afastar dos caminhos do Senhor. A palavra diz aqui no capítulo 1 de Lucas, Zacarias estava oferecendo sacrifício. Aquele era o mês de Zacarias de oficializar, de fazer o sacrifício no templo. E ele estava oferecendo, apareceu o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor disse: olha, Zacarias, tua mulher é estéril, mas ela vai dar à luz a um filho. E aí ele começa dizendo, dando as características de como seria esse menino. E o anjo diz que Zacarias terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E aí o anjo continua dizendo que João Batista, porque será grande diante do Senhor. E essa é a minha preocupação. Porque a pessoa que é grande diante do Senhor, ela fala aquilo que o Senhor quer. Ela vai aonde o Senhor quer. Ela
canta aquilo que o Senhor quer ouvir. Aleluia. Aleluia. Pessoa que é grande diante do Senhor, a igreja que é grande diante do Senhor, tem a preocupação de ler a palavra, de orar, de jejuar, porque ela quer aparecer para Deus. Reverendo diz uma coisa: seja conhecido no céu e odiado pelo inferno. E essa frase é muito conhecida. Mas cá entre nós, para nós sermos conhecidos no céu e odiados pelo inferno, irmão, você vai ter que passar por muita angústia. E não é nem angústia do mundo, não é nem angústia maligna, não, é angústia vindo direto de Deus mesmo. É a angústia que Deus coloca no teu coração. Eu me preocupo quando nós começamos, ou quando eu tento dar um jeito para as coisas. Quando eu tento fazer da minha forma, isso me preocupa. Porque quando nós tentamos fazer da nossa forma, 101% que não dará certo. A preocupação da igreja tem que ser em ser grande diante de Deus. O pecador precisa ouvir que está indo para o inferno. Deus vive. O adúltero precisa ouvir que Deus abomina o adultério. O fornicador precisa ouvir que Deus abomina a fornicação. O idólatra precisa ouvir que Deus odeia a idolatria. E nós somos responsáveis de ter cara e de ser homem, como disse Davi a Salomão: meu filho, seja homem e falar. O anjo disse a Zacarias que João Batista seria grande diante de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos a mensagem de João Batista? Eu já ouvi várias. E alguém diz: eu sou igual a João Batista. Meu Deus. Irmão, ser igual a João Batista é ir para o deserto, quietinho, de cabeça erguida, dobrar o joelhinho e saber que Deus vai entrar com providência. Aleluia. Ser igual a João Batista, irmão, é comer gafanhoto com mel, e aparentemente parece que é o bichinho, mas não é. É uma raiz no deserto, que é cozida e é horrível. O pastor João Maria disse que teve a oportunidade de provar. Ele disse que aquilo é horrível. Quando você coloca na boca é doce, mas quando desce no estômago é amargo. Estraga o teu estômago. É comer coisa que muitas das vezes a gente não quer provar, mas Deus, Ele coloca a goela abaixo. Meu Deus. Aleluia. Quando eu me converti, irmãos, eu orava ao Senhor, confesso a vocês, e dizia: Senhor, me leva às grandes multidões, me leva. Aí Jeová começou a me pegar, irmãos, no cantinho da minha cama, lá no meu quarto, e começou a me mostrar qual era a vontade dele para a minha vida, qual era a vontade dele para a igreja de Cristo, irmão. Chega a dar vergonha de orar a Deus. A Bíblia diz que João Batista seria grande diante de Deus, e ele iria no espírito de Elias. A Bíblia diz que ele anunciaria o ano aceitável do Senhor, disse Isaías. Só existe um objetivo da igreja na terra: é anunciar a vinda do Senhor. Nós precisamos preparar os nossos familiares para a vinda do Senhor. Precisamos preparar os nossos vizinhos para a vinda do Senhor. Precisamos preparar os nossos amigos e colegas do trabalho para a vinda do Senhor.
Senhor. Aleluia. Ele precisa saber que se Jesus voltar hoje, ele está no inferno. Precisa saber, e a igreja é responsável de levar esta mensagem. Mas existe um povo por aí afora, não aqui eu trago uma alerta a vocês, que não está nem aí com esta mensagem, não está preocupado. Uns até dizem, não, Jesus vai vir daqui a 10 anos, ainda tem muita coisa para acontecer. O povo de Deus anseia pela volta dele, agora, a qualquer momento. Aleluia. Eu vi um homem muito conhecido esses dias falando que ele entrou na igreja, ouviu um jovem orando, e esse jovem dizia, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta. Eu quero subir, eu quero ir contigo, eu não aguento mais. E esse homem pregando, engraçado é que ainda tem muita gente que pula e bate palma. Ele disse assim, ele dobrou o joelho no altar e disse, Senhor, leva ele, porque eu não quero ir, eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Aí eu olho para João falando, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Veja a Bíblia dizendo, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nossa preocupação como igreja, irmãos, é ser grande diante de Deus e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmão, sai pela rua, quando você sair daqui de dentro, sai arrastando o máximo de pessoas que você conseguir. Sai falando de Cristo para todo mundo, como diz o pastor Adelino, se não quiser abrir a porta, dá uma forçadinha para tentar botar a palavra de Deus lá dentro. Aleluia! Dia, quando ele chegar diante de Deus, ele tem a certeza de que alguém falou de pecado. Aleluia! Glória a Deus! Existem cidades no Rio Grande do Sul que não conhecem a palavra de Deus. E eu não ouço ninguém dizendo, eu estou disposto a morrer pelo Evangelho. Deus tem propósitos para cada um. Deus tem chamadas para cada um, mas parece que a chamada mais importante é cantar e pregar. Ninguém mais, pastor Nelson, se preocupa em limpar a igreja. Limpar a igreja hoje é humilhação. Jesus disse, o zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Ele não estava falando só de santidade, ele estava falando de cuidado, de cuidar da igreja de Cristo. Se preocupe em ser grande diante de Deus. Só pelo fato de você ter alcançado a salvação e a vida eterna já é algo grande. Aleluia! Deus, se Ele quiser te levantar como pregador, como cantor, como porteiro, como diácono, enfim, qual seja a obra que Ele tem na tua mão, ore pela madrugada, chore por causa disso. Mas não se preocupe em ir aonde os teus olhos desejem. Se preocupe em colocar o teu pé aonde Deus quer que você esteja. Sabe por quê? Porque você vai evitar muita frustração. Você vai evitar muita preocupação. Oh, glória! Para alguém aceitar a Jesus, irmão, a gente precisa prometer o mundo todo para a pessoa. E tem um tal de neopentecostalismo por aí que diz que Deus dá casa, Deus dá causa. Você acabou de ouvir o irmão dizer, quando ele aceitou Jesus, faltou tudo. A Bíblia diz outra vez, vereis a diferença de quem serve e não serve ao Senhor. Quem serve a Deus, irmão, não está preocupado com nada, ele quer servir, ele entende. O sangue de Cristo é precioso. Oh, glória! Parece que culto bom é aquele que eu prego e pessoas pulam, gritam e batem palma. Parece que culto bom é aquele onde eu choro, me diz, amor, mas eu amo chorar. Eu peço ao Senhor, Deus, não me deixe faltar lágrimas. Mas
Mas nós precisamos voltar a andar de joelho na presença de Deus. Aleluia. De joelho. A gente gosta de falar como Moisés foi um líder grande. O que Deus fez na vida dele. Nós gostamos de falar de Elias, nós gostamos de falar de Eliseu, nós gostamos de falar de grandes homens, mas ninguém fala do que eles tiveram que passar antes de se tornarem grandes homens. Moisés teve que abandonar toda a sua pompeza, teve que abandonar o palácio, teve que deixar de lado muitas coisas. E hoje, se o senhor fecha a fábrica de um empresário, ele nunca mais bota os pés na igreja. Moisés teve que ir lá para o deserto apacentar ovelhas, um homem que era príncipe. E lá Deus falou com ele. Grande diante de Deus, se preocupa com as coisas de Deus, com as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tudo é bom, irmãos. Pregar é bom. Fazer a obra de Deus é bom. Glória a Deus. É maravilhoso quando alguém vem e bate no teu ombro. Mas é complicado quando a gente vai dormir e aí o Espírito Santo vem no teu ouvido e diz: tu não falou o que eu mandei tu falar, rapaz. E aí começa a dizer: agora o fulano, o ciclano e o beltrano vai ir para o inferno, porque essa era a última oportunidade que eu tinha para ele. Vamos voltar a ser grandes diante de Deus. Aleluia. Proclamar o ano aceitável do Senhor, dizer que Ele está voltando em esplendor e glória, e todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória de Deus Pai. Proclamar as grandezas de Deus. Mas eu não sei, irmão, o que falar. Deus disse a Jeremias: abre essa tua boca e eu vou encher. Te prepare, leia a Bíblia, jejum e ore. Mas abre a boca e fale ao adúltero que ele está indo para o inferno. Fale ao ladrão que ele está indo para o inferno. As pessoas precisam ouvir a verdade do Evangelho. A Bíblia diz também que João Batista seria grande diante de Deus e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. É engraçado que quando a pessoa se converte, irmão, ela vem cheia do Espírito Santo. Ninguém aguenta. No trabalho, em casa, na rua, é Jesus, 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 Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Aí passa o tempo, vai passando o tempo. E como ele saiu da madre, ele já não é mais. Já não se ouve mais sobre Jesus de sua boca. Se você nasceu no fogo, permaneça no fogo, porque Deus vai vir buscar você em fogo. Grande diante de Deus, ele só tem uma preocupação. Só uma preocupação: fazer a vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é apenas falar em língua, não é apenas chorar. Ser cheio do Espírito Santo é o que Moody diz na sua biografia, que numa noite, de uma hora para outra, ele estava orando e dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E ele diz que Deus derramou uma glória tão grande sobre ele, que ele teve que pedir misericórdia e pedir para Deus parar,
Precisamos evangelizar. Precisamos sair às ruas, proclamar: você está aqui porque alguém te mostrou esse lugar. Alguém falou do irmão Nelson, alguém falou dos irmãos, mostrou o desafio e você veio. Mas não pense que Deus pode usar você da maneira que Ele quer, se você estiver vazio. Irmãos, precisamos ter a preocupação de estar cheio, transbordando da graça e do Espírito de Deus. Aleluia. E você vai entender quando as coisas não saírem do jeito que você quer. Você vai compreender quando você for falar a um pecador e ele não esboçar reação nenhuma, mas dali um mês ele está na igreja se humilhando e pedindo misericórdia, porque aquela palavra ficou batendo no coração o mês todo e ele não aguentou e teve que se render a Deus. Aleluia. Vamos buscar ser cheios e permanecer cheios. Glória a Deus. João Batista, irmãos, nos seus últimos dias, ele manda alguns discípulos até Jesus. Eu quero que você se coloque de pé e eu já vou encerrar. São 9h30. Ele manda alguns discípulos seus a Jesus perguntar se realmente Jesus era o Cristo. E aí você deve estar se perguntando: mas espera aí, irmão, tu disse que João Batista era cheio do Espírito Santo. Mas há uma preocupação nessa pergunta. Porque ele sabia que ia ser degolado, sabia que ia ser morto. Mas a preocupação dele era saber se a vontade de Deus tinha sido concluída na vida dele. Porque ele veio para aquilo, ele veio para apresentar a Cristo. Alguém chega e diz: João, esse tal Jesus está batizando mais do que tu. E aí ele diz: o importante é que ele cresça e eu diminua. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Deus, irmãos, Deus. Ele tem falado ao meu coração que antes ainda, se ele voltar amanhã, isso vai acontecer hoje. Se ele voltar daqui a 2 horas, isso pode acontecer em 1 hora. Mas antes da sua vinda, vai haver uma salvação de almas tão grande. Mas tão grande. E mais uma vez os infernos serão envergonhados. Mas Deus conta com pessoas que apresentem a Ele e se escondam. Que coloquem Ele como grande, eles como pequeno. Que apresentem a Cristo e não a sua carteira de membro de qualquer coisa. Talvez você veio aqui convidado esta noite e ainda não entregou o teu coração a Cristo. Deixe-me dizer uma coisa a você. Você nasceu no pecado, cresceu no pecado, e se não aceitar a Cristo, morrerá no pecado e irá para o inferno. Deus. É uma escolha aceitar a Cristo ou não. Se está com crise financeira, está difícil, será muito pior no inferno. O Senhor transforma vidas, irmão. O maior milagre sempre será a transformação de um homem. O maior milagre sempre será a transformação de um homem. A pessoa entra aqui dentro sabendo que a sua vida socialmente está bem, não tem ficha criminal, é um homem bom perante a sociedade, ajuda os pobres, dá esmola, é um homem muito bom, todos o querem bem, e sai daqui se achando a pessoa pior do mundo, o homem mais imundo que existe. Entra aqui
drogado e sai príncipe do Senhor. Aleluia. O maior milagre é esse. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer encher você do seu Espírito. Ele quer encher esta humanidade do Evangelho. O principal no Evangelho é Ele e continuará sendo Ele. Nós somos barro, nós somos pó, nós não somos nada sem Ele. Deus vai encher você aqui esta noite. Deus vai pegar você pela madrugada e você não vai mais conseguir dormir, irmão. E você vai começar a ouvir o clamor das almas indo para o inferno. Aradônia, Sérbia. Alma sempre será a maior preocupação do Senhor, e não fazer os nossos caprichos, e não fazer as nossas vontades. A vontade do Senhor é salvar o pecador. Aleluia. Deus vai pegar você. Escute o que eu estou falando. Vai esmagar você e vai moldar você de uma maneira que você não vai compreender. Mas isso vai te levar para tão perto do Senhor. Para andar na Sérbia. Que nem uma heresia, que nem um evangelho mundano, se é que eu posso chamar assim, vai atrair a tua atenção. Coloque a mão no teu coração. Irmão, me deu a liberdade para fazer o convite, mas coloque a mão no teu coração. Quero orar por você com a mão no coração. Deus conta com esta geração.